da qualidade da água. Nós temos o cuidado com o solo. Então, nós temos um programa de monitoramento, controle e prevenção de processos erosivos. Para quê? Para proteger, né, nossos rios, nossas nascentes, nossas comunidades. Nós temos um cuidado também com a qualidade do ar, né? Então, existe um programa específico para evitar poeira na região, né, danos à comunidade, né? Nós temos aí também um cuidado com a fauna, né? É um tema muito importante, muito bem estudado pelos nossos técnicos, né? E pelo próprio empreendimento. Então, nós temos um programa específico para cuidar dos animais, protegê-los, resgatá-los, tá? Até esse cuidado de resgatar os animais, ele existe. Tem animais que têm uma locomoção mais limitada, então nosso time de especialistas estão em campo não só para levantar, mas literalmente cuidar dos animais, resgatá-los, removê-los quando necessário, né? E aí a gente trabalha com todo tipo de animal, animais, né, anfíbios, répteis, né, animais, né, a fauna alada, né, as aves, os morcegos, enfim. Então, todo esse conjunto aí de animais, tá? Vou tentar usar palavras simples. A gente faz o máximo, a gente dá o máximo aqui para poder protegê-los. Do ponto de vista de flora, né, que é a nossa vegetação, as árvores, nós temos também um programa específico para cuidar da flora. Indo para a parte social e econômica, nós também temos programas voltados para os trabalhadores das obras do empreendimento. Então, há um cuidado com os próprios trabalhadores que vão estar atuando conosco na construção desse empreendimento. Então, programas voltados para treiná-los, para que eles possam ter cuidado com o meio ambiente, para que eles possam estar, né, capacitados para trabalhar dentro de uma política ambiental, né, que a própria AMAGE também faz questão de ser assim. Isso é importante enaltecer essa política da AMAGE, que é uma política empresarial muito importante para o projeto. E não somente, por fim, tá, para finalizar, não somente os trabalhadores das obras, nós temos também a comunidade envolvida, né? Nós temos a comunidade como parceira nesse processo. Então, nós temos os programas de educação ambiental e comunicação social, que é feito junto aos municípios, junto aos ribeirinhos e junto à comunidade. Então, todo esse conjunto de programas, medidas, né, soluções que são pensadas junto com a SEMA, junto com os técnicos, né, junto com o próprio empreendedor, toda a equipe da AMAGE, ele se traduz aí em 18 programas ambientais, tá? Vou dar um número aqui para vocês, um número bem singelo. Nessa fase aí de obra, né, na parte ambiental, a gente envolve aí cerca de 30 a 40 especialistas, para que a gente possa implementar de maneira plena, efetiva e de maneira muito consciente e consistente esse conjunto de ações, tá, que são importantes para a gente, tá? Esses programas, eles são apresentados na fase posterior e a SEMA, ela faz uma validação, então ele tem um crivo técnico muito robusto, tá? Só um minuto. Rafael aqui falando, representando a Progeplan. Bom dia a todos, agradeço a presença. Só complementando então as respostas do Eric, agradeço a pergunta da Patrícia, para deixar claro que esses programas que o Eric colocou aqui, eles são elaborados por uma equipe multidisciplinar da empresa de consultoria, mas mais importante do que isso, eles são validados pela SEMA. Tá? Então é importante isso ficar claro, que esses estudos são enviados para a SEMA antes de serem inicialmente executados, de fato, são enviados à secretaria, e a secretaria chancela, solicita alterações, se for o caso, e, de fato, dá autorização para que sejam iniciados, ou seja, esses programas são executados de acordo com a metodologia preconizada pela SEMA. Não é algo feito apenas pela empresa de consultoria ou pelo empreendedor. Obrigado. Dando sequência, a próxima pergunta foi feita pelo Anselmo. Qual será a área necessária desmatar, né,
para que seja construída a barragem. É feito o replantio para compensar o desmatamento? Bom, obrigado pela resposta. Acho que a gente já passou um pouquinho pela resposta dessa pergunta, né? A área necessária a se desmatar vai ser a área que abrange todo o reservatório e o canteiro de obras, assim como as estruturas da barragem. E esse replantio ele é feito onde há a desmobilização das estruturas, tá? Então, aonde tem canteiro de obras e a porção da APP, né, da área de preservação permanente do reservatório, tudo isso é feito esse programa de recomposição florestal, que a gente tratou aqui, dentre os programas do meio biótico, exatamente para poder fazer esse replantio e compensar esse desmatamento. A próxima pergunta, eu peço que a área técnica projete, né? Foi feito pelo Paulo, onde ele fez a seguinte indagação, do ponto de vista, acho que construtivo do empreendimento. Qual será a altura da barragem e a profundidade do lago? Bom dia a todos. A altura da barragem é de aproximadamente 17 metros. E o lago tem aproximadamente 15 metros de profundidade máxima. A próxima pergunta foi feita pelo Naldo, ele é de Sapezal, aonde ele fez qual a previsão de mão de obra? Serão contratados trabalhadores locais? Previsão de mão de obra, como o estudo colocou, e o planejamento também aponta, no pico máximo de 350 trabalhadores, e nós vamos sim dar oportunidade para as pessoas da região, com as funções que houver possibilidade de participarem. Com certeza, isso agrega tanto para a comunidade quanto para a implantação do empreendimento. A próxima pergunta foi feita pelo Ricardo, aonde, com tantas PCHs no Rio, existe algum programa de comunicação entre elas para o controle da fauna que corre risco de extinção na região? Rafael aqui da Projeplan de novo. Obrigado pela pergunta, Ricardo. O nosso estudo não identificou espécies ameaçadas de extinção, tá? O nosso estudo identificou algumas espécies com certa vulnerabilidade ou algumas espécies com interesse especial. Não foram identificadas espécies ameaçadas. De qualquer forma, como foi citado aqui pelo Eric e pelo Pedro, nós teremos alguns programas, né, de monitoramento de fauna. Esses programas têm uma interligação com os programas de comunicação social. Então, os resultados desses programas de fauna, eles são disponibilizados nas ações de comunicação social para que eles cheguem às comunidades, né, e que todos tenham conhecimento disso. Como existem diversos empreendimentos na bacia, costuma-se usar dados de outros empreendimentos, sim, como uma análise de dados secundários, tá? Então, é feita essa inter-relação entre os empreendimentos da bacia, de acordo com a disponibilidade desses dados. Mas até onde existe a possibilidade, a resposta é que sim, existe a comunicação social e existe uma inter-relação dos dados com os demais empreendimentos. A próxima pergunta foi feita pelo Vitor, aonde a indagação proferida por ele foi: gostaria de saber se haverão contrapartidas para os municípios, quer sejam econômico-ambiental ou econômico-social? Bom, as contrapartidas feitas pelo empreendimento aos municípios, elas vêm a partir das compensações ambientais, né?
e todo o trabalho que é feito no esforço de contratação e estruturação da mão de obra local, né? Então, essa questão econômico-ambiental e econômico-social, elas meio que se misturam, né? E quando a gente trata do município, a gente trata justamente nessa questão das compensações e da utilização de mão de obra e infraestrutura local para a implantação do empreendimento. O próximo questionamento foi feito pela Juliane, aonde ela traz que terá alguma forma de controle para evitar o aumento da prostituição e doenças sexualmente transmissíveis, né, devido ao elevado número de trabalhadores homens na usina. Bom dia, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos esses programas que já foram falados, né? Programas sociais e econômicos. Parte dessas ações, né, o público-alvo são os trabalhadores do empreendimento, os trabalhadores que ficam lá no dia a dia, e a gente vai fazer, né, a gente desenvolve palestras, oficinas, né, ou seja, contatos com esse pessoal no nível de orientá-los, né, e como é que a gente pode evitar certos tipos de circunstâncias dentro do empreendimento. Então é feito um trabalho nesse ponto, né, de saúde, segurança, né, uso de equipamentos de proteção individual. Então, assim, ampliando um pouco a sua resposta, então, assim, todo um programa de treinamento, um aparato técnico feito junto aos trabalhadores, a nível de capacitação, esclarecimento, sensibilização ambiental, a nível de saúde, segurança, tá? Dentre outros. Complementando, esse programa específico que o Eric tratou, ele chama Programa de Saúde, Controle e Prevenção de Endemias. Ele está previsto no estudo que está disponibilizado na Secretaria e, obviamente, num segundo momento, ele vai ser elaborado em formato executivo, detalhado, metodologia, etc., para aprovação da SEMA. A próxima pergunta foi feita pela Andréia. Aí, um tema é a questão do desmatamento do reservatório, né? Com o desmatamento de cerca de 400 hectares para o reservatório, causando diversos impactos ambientais, poderia substituir essa geração de energia por energia fotovoltaica? Obrigado, André, pela pergunta. É muito interessante falarmos desse ambiente sobre as fotovoltaicas e a energia hidráulica. Então, com relação ao impacto dos 400 hectares do reservatório, né, tá certo? Se ela pode ser substituída, vamos começar olhando as duas fontes e pensando de que elas trabalham juntas. A fonte fotovoltaica ela é complementar à hidráulica e complementar às outras fontes de energia. Então, nós olhamos o sistema elétrico nacional como fontes complementares. A fotovoltaica tem seu papel e a hidráulica tem seu papel. Falando um pouco sobre a fotovoltaica, ela é um tipo de energia que só se produz durante o dia. Ela é considerada uma energia intermitente. E essa intermitência, ainda que tenha-se sol, nós podemos ter variações durante o dia por conta de incidência de nuvem ou qualquer outro tipo de interferência. Então, a energia fotovoltaica ela tem características intermitentes. Além disso, ainda tem interferências muito fortes na sua produção. Já a energia originada de PCHs, de fontes hidráulicas, tem características firmes, é uma energia limpa e renovável. Nesses quesitos, ela é tão ambientalmente correta quanto a solar. Olhando, então, de uma maneira geral, a PCH e fotovoltaica são complementares, elas são necessárias e nós precisamos desenvolver todas as fontes que nós temos disponíveis. O próximo questionamento foi feito pelo Wesley, né?
onde a indagação dele é a seguinte: a construção de PCHs acabam exigindo outros licenciamentos acessórios, como as jazidas de argila, cascalho, etc. Como se dá essa autorização? Eu creio que essa pergunta ela é um pouco pertinente também à parte da secretaria, né? Certos tipos de atividades que são necessárias para a implantação do empreendimento, ela tem um rito em paralelo devido à característica desse material a ser prospectado, né? Uma jazida de argila, de repente, ela não está no sítio do empreendimento. Você tem que prospectar essa área, achar a qualidade do material para ser aplicado nessa região, e a gente lança mão de uma licença de operação provisória ou algum outro tipo de licença que ela tem um rito mais célere do ponto de vista de exploração, e após explorada essa área, né, é feita a recuperação desse local com o próprio solo que foi retirado no início da exploração, aquele solo orgânico. E mediante também a necessidade de supressão de vegetação, a necessidade de ter uma autorização de desmate, né, própria para este local, que não vai ser autorização para a instalação do empreendimento. Então, existem certas características que o estudo já apontou previamente aqui, a característica do solo daquela região, e que talvez, devido a essa característica da região, a gente tem que importar material externo. Como condicionante dentro de um processo de licenciamento, sempre é atribuído que todo o insumo que chegar na planta a ser utilizado para a sua construção e sua efetivação, ele tem que vir de fonte licenciada. Então, se eu for utilizar a pedra para a construção na utilização do concreto dessa estrutura, ela vai ter que vir de uma jazida, seja de terceiro ou do empreendedor, ele tem que vir de uma fonte licenciada. Então, existem esses processos que eles vão agregando dentro do nosso processo através de informações, trazendo as devidas licenças e autorizações necessárias. Tá? Mas isso é devido à característica de cada empreendimento e sua área prospectada. Se caso não tiver dentro do sítio do empreendimento, tem que importar de fora, e esse licenciamento acessório e necessário. A próxima pergunta, por favor. O Jorge, ele faz a seguinte indagação: sobre a madeira proveniente desse desmatamento, qual será a destinação? Bom, Jorge, obrigado pela pergunta. Essa madeira proveniente do desmatamento, ela tem que ser dada uma destinação nobre, né? A gente não pode simplesmente queimar ou enterrar. Então, um dos trabalhos feitos durante o desmatamento é justamente essa seleção desse material que tem na área. As madeiras que são passíveis de utilização na obra, elas são reaproveitadas na obra, e aquelas porções menores de madeira, troncos e galhos, que são possíveis de serem utilizados em estruturas como secadores de semente e ter um outro tipo de aproveitamento, ele é aproveitado. Então, a nossa tentativa aqui durante esse processo de desmatamento é que seja dada a melhor utilização possível para esse material lenhoso, né? E para aquele material como galhada e folha, esse material ele é utilizado na recomposição das áreas degradadas pelo empreendimento e também na recomposição aí das APPs do reservatório. O próximo questionamento foi feito pela Alice, onde a indagação dela foi a seguinte: como é feita a retirada dos animais da área desmatada? Bom, Alice, obrigado pela pergunta. Mais uma vez a gente vem falar então um pouco dos programas ambientais, né? Uma das ações bastante importantes dentro dos programas ambientais é de fato esse resgate e afugentamento dos animais, tá? Ele é feito em 2 etapas. Uma é feita de fato na área desmatada, como você perguntou, e a outra etapa é feita durante o enchimento do reservatório. Nessas 2 etapas, o que ocorre é que a gente vai ter uma equipe de biólogos, especialistas em fauna na região. Eles percorrem as frentes de desmatamento previamente à operação de desmatamento de fato, afugentando esses animais, tá? Então,
vão previamente, então, à frente dos motosserristas, vamos dizer, eles vão afugentando esses animais, e caso algum animal não se afugente naturalmente, é solicitado, então, o interrompimento das ações de desmatamento para que seja feito o resgate desse animal. O resgate desse animal é feito com todo um aparato técnico, seja ele um instrumento de captura, seja ele um instrumento de sedação, né? Então, esse animal é retirado fisicamente dessa área, é transportado para outro local, onde ele é solto e monitorado ao longo do tempo. Tá? Então, é feito durante o desmatamento por essa equipe, em solo, uma equipe de biólogos, uma equipe em cada frente de desmatamento, e na época do enchimento do reservatório, da mesma forma, de barco ou a pé, a depender da situação, uma equipe de biólogos especialistas, vai com todo o aparato técnico para fazer o afugentamento ou, no segundo momento, o resgate, transporte e soltura deste animal após exames clínicos. Ele é solto em outro local adequado. Ok? Obrigado pela pergunta. Isso é feito, complementando rapidamente, isso é feito de maneira muito planejada, tá? De maneira pretérita, nós escolhemos ali, próximo à área do empreendimento, possíveis áreas de soltura de fauna. Então, a gente remaneja esses bichos, a gente reloca esses animais de maneira muito contundente, muito planejada. Não é de maneira aleatória. Então, previamente, a gente tem que discutir com a SEMA amplamente e apresentar áreas, né, conservadas para que esses animais possam ser resgatados e soltos, né, em áreas com uma riqueza ali de cobertura vegetal que possa receber esses animais, né? E temos, assim, de maneira muito simples, né, ambientes, hábitats propícios para que a gente possa fazer essa remoção da fauna de maneira muito planejada e organizada. Só complementando, né, sempre que é citado a SEMA, nós, via de regra, dentro de um processo de licenciamento, que é trifásico, LP, LI, LO, essas validações que estão sendo citadas são em fase de licença de instalação e operação, sempre validado pelas equipes técnicas, tanto do empreendedor, quando ele traz, e a gente valida isso em campo também, no momento de um enchimento de reservatório, a secretaria acompanha, e fazendo a checagem se o plano que foi apresentado está condizente com as ações realizadas a campo, né? Deixando sempre essa fala para que a sociedade, quando nos ouvem, fiquem sabendo, né, que nosso trabalho não acaba nessa audiência. Se caso viabilizado esse empreendimento, ele é monitorado durante toda a sua vida e conforme a fase que se encontra de licenciamento, seja numa licença de instalação, onde há os prováveis intervenções diretas nas áreas, quanto na sua operação, quando a gente monitora para ver se aquele ambiente voltou à sua estabilidade, digamos, o máximo possível dentro da normalidade do que era o ambiente nessa fase que a gente está estudando ela aqui de levantamentos preliminares para a elaboração e apresentação de um EIA-RIMA. A próxima pergunta foi feita pela Patrícia, que é a seguinte indagação: quantas áreas indígenas a construção da usina poderá causar algum tipo de impacto negativo? Frederico, eu sou consultor do Grupo AMAGE e vou responder essa pergunta. As áreas indígenas no entorno dessa usina da PCH Cristalina, ela está a mais de 40 quilômetros do raio dessa usina, ou seja, fora daquela portaria 60/2015 do Ministério da Justiça da FUNAI, que faz com que o empreendedor identifique se há impacto nessas terras. Portanto, nesse caso específico da PCH Cristalina, todas essas terras indígenas estão fora do impacto direto e indireto dessa usina. Mas, mesmo assim, o empreendedor, a Cristalina, fez uma consulta à FUNAI, colocando o mapa, enfim, localizando essas usinas, nós queremos a opinião da FUNAI sobre isso. A princípio, está fora dos 40 quilômetros, portanto, os impactos indiretos não atingem as terras indígenas que estão no entorno, a 50, 80, 90 quilômetros de distância.
Só complementando a fala do Frederico, a gente está sempre solicitando, com o advento das audiências públicas virtuais, o site do empreendedor, que todas as manifestações de órgãos intervenientes possam constar nesse site também, para que a sociedade tome conhecimento. Se caso haver um pronunciamento da FUNAI, ele vai estar sendo colocado nesse site, demonstrando a transparência que o processo tem que ter durante o seu processo de licenciamento. É lógico, observando sempre as regras que são estabelecidas através de legislação, né? Se ela guarda segurança, tanto jurídica quanto técnica, com os impactos advindos da instalação do empreendimento, o licenciamento ambiental deste empreendimento vai acatar ou não, caso haver uma manifestação de um órgão que a gente cita como órgão interveniente, a FUNAI, o IFAM, se ele guarda relação com o nosso processo de licenciamento e impacto, também é considerado na nossa análise. A próxima pergunta foi feita pela Patrícia. Desculpe, eu peço para projetar a próxima. Foi feito pela Marli, aonde ela foi feito o seguinte questionamento. Foi mencionado sobre a geração de empregos durante o período de obras. Porém, quanto à geração de empregos, quando a usina estiver em operação, qual a quantidade de novos empregos estimados? Obrigado, Marli, pela pergunta. Como está endereçada a questão operação comercial da PCH, esse tipo de empreendimento, ele utiliza de tecnologia de ponta em termos de operação. Nós temos previsão de pessoal direto, em torno de 10 pessoas, e indireto deve variar, dependendo da época do ano, entre 20, podendo chegar até 30. Temos as atividades de limpeza, corte de grama, controle de reservatório, observação com relação ao comportamento do reservatório. Durante a recuperação das áreas degradadas, isso é um programa que deve demorar mais de 5 anos, com certeza, podendo chegar até 10. Temos experiência com as usinas em operação de 10 anos de